Amado, entendeu? Então, estivemos aqui a quarta-feira e em meio à ministração do profeta Adriano Victor, ele usou uma expressão que em algum momento já ela tínhamos ouvido, parece que ela ouvimos lá na ministração do apóstolo Lucas Marques. Eu tratei de me relembrar o lugar, o momento, mas não consegui fazê-lo. E ele em algum momento ele diz, é chegado o tempo de comer do cordeiro. E isso ficou ecoando, eu parece que eu coloquei na introdução lá, os que pegaram como ia ser feito, por quê e para quê. E isso ficou ecoando dentro de mim, e aí a mente fica viajando, não sei com você, mas aí isso fica ecoando dentro de você, e meu Deus, e que é isso? Certo? E aí eu me lembrei, certo, que os judeus, a partir de sexta-feira, eles estão comemorando o Pessah, que é a Páscoa, não é? Eles comiam a Páscoa um dia, e durante 7 dias eles deixavam de comer pães sem fermento, pão, certo, levedado, então dá um total de 8. Amém? Está acompanhando? Então nós começamos na sexta-feira, certo, ao cair da tarde, é no horário que eles começam, certo? Para eles começam o dia, certo? Depois de 6 horas da tarde, eles contam diferente a gente, não é? O dia se considera luz e trevas, por assim dizer, está entendendo? Então o dia conclui, certo? E começa um novo dia às 18 horas, mais ou menos. Eles têm os horários certinhos, às vezes não é 18 horas, é 17h47, eles são bem regradinhos nisso. Para nós, mais ou menos 18 horas. Amém? E nós temos, eu pessoalmente, eu tenho visto a mão do Senhor nisso. Não sei você, não sei se todos estão fazendo, eu coloquei lá na introdução, não é? Eu gostaria de que todos fizessem, mas isso não compete a mim, não é? A posição individual e pessoal individual. Amém, querido? Agora você precisa saber que aquele que não planta não colhe, é assim de simples. Amém? Certo? Quando eles saíram da terra do deserto, o povo de Israel saiu do deserto, e Josué se dá conta, não é? Que a nova geração que tinha nascido no deserto, a velha tinha morrido, com exceção deles, certo? E Caleb tinham sido preservados, certo? Como sementes, não é? Como varas que floresceram em meio a essa geração. Mas o restante da geração que tinha nascido, certo? No deserto, que eram, certo? Talvez crianças de 1 ano a pessoas de 39 anos, quase 40, porque anduviram 40 anos no deserto. Elas não tinham sido circuncidadas, não é? Então ele chega em Gilgal, capítulo 5 de Josué, certo? Deus pede, não é? Vamos receber o visitante aqui. Pode passar. Pedro, por favor, Pedro, acompanhe o visitante, Pedro. Você entendendo? Então, no capítulo 5, Deus pede que ele faça cutelos, não é, de pedra, para poder circuncidar essa geração que não tinha sido circuncidada. E naquele momento, o Senhor, eles fazem a circuncisão, e eles fazem a celebração do Pessah, da Páscoa. Eles celebram, certo? Diz que a partir daquele dia o maná parou de descer. Capítulo 5 de Josué, versículo 12, vai encontrar isso. O maná parou de crescer. E a partir daquele momento, o povo de Israel, os israelitas, precisariam plantar. Então, se a gente não tem semente, certamente não pode. Amém? É claro, certo, que você vai comer alguma coisa que cresce de maneira espontânea. Agora sim, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Amém? E cresce espontaneamente, certo? Isaías 37... para ir por el 30, certo? Por o 29 vai dizer: o primeiro ano comereis o que espontaneamente brota da terra. O segundo ano da mesma maneira. Mas o terceiro ano precisam plantar para que vocês possam comer. Amém? Então é um tempo de plantar, queridos. O mundo do Espírito se move a declarações proféticas. Então a gente não sabe o movimento que isso gera. Está entendendo? Sou ser, certo? E isso tem ministrado muito no meu espírito, que talvez os judeus não tenham todo esse entendimento, mas eles alcançam muitas coisas pela prática de coisas que eles têm. Muitos talvez nem entendem, mas há coisas que são estabelecidas, marcos estabelecidos. Então hoje nós estamos no 6º dia, amanhã vamos para o 7º dia e a sexta-feira vamos para o 8º dia. Amém? E eu queria incentivar você, eu coloquei nessa primeira introdução, que você não negociasse o momento. Não negociasse. Então ontem eu cheguei, certo? Para quem não sabe, eu passei um final de semana lá no Pará, na capital, no estado do Pará, lá em Belém. Nos últimos 2 dias fez um calor lascado naquela cidade. Nunca passei tanto calor na minha vida. Mas eu voltei a terça-feira, certo? Saí de lá
quase 2 horas da tarde, cheguei às 5h30 aqui, havia um trânsito, cheguei umas 7 horas aqui em casa, eu lanchei e fui ao encontro do menino, do Leo e da Ana. Amém? Certo, um nenecinho recém-nascido, amanhã completou 8, ontem completou 8 dias. Guilherme, não é? Mesmo cansado, certo? Não tomei nem banho, fui cheirando o açaí mesmo. Aí peguei, certo? A Cris, certo? O Pablito foi conosco, a Mimi estava num curso que ela está fazendo lá em São Paulo e fomos. Hoje pela manhã foi o encontro do Benjamin, o filho do Carlos e a Lídia. Conheço o Carlos e a Lídia, não é? Lá fui eu. E antes de sair ao encontro do Carlos e a Lídia, para abençoar o Benjamin, eu já liberei os decretos para este dia. Então, como eu digo, eu gostaria de ser, assim, não é que gostaria, não, essa não é a palavra. Às vezes dá vontade de ser aquele Dario de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Um cara que impõe coisas para as pessoas. Mas eu não. Graças a Deus, Mas a gente sabe que se não plantamos, não vamos colher. Esse é o categoria. E nesta casa isso é nítido. Nítido. Nítido em muitas áreas. Os que não plantam, não comem, não colhem. E assim sucessivamente. Então, a gente está gerando coisas no mundo do Espírito que talvez a gente não veja um resultado agora, já. Mas nós estamos semeando para um futuro próximo, não um futuro longe também. Mas um futuro próximo, amém? Então hoje eu gostaria, certo? Não sei se, com certeza o Adriano, certo? Vai embora, não é, meu filho? Eu queria reforçar a ideia de hoje, certo? Hoje o tema é saindo de uma zona de escravidão para uma zona de liberdade. Amém? Você precisa entender, e eu coloquei, certo? Os que já tiveram acesso, certo? Que o povo de Israel, ele não foi liberto quando o faraó deu a ordem para eles irem embora. Eu coloquei lá na introdução que o povo foi liberto quando se colocou debaixo do sangue e comeu do cordeiro. Foi nesse momento que eles foram libertos. Porque no mundo do Espírito as coisas acontecem antes. Você precisa entender isso. Certo? Apocalipse 13, parece verso 8, diz que o Cristo morreu antes da fundação do mundo. Ele só se manifestou, essa morte do Cristo que já tinha acontecido, ela se manifesta no Monte Calvário, certo? Com data cronológica, mas ele já tinha morto. Está entendendo? Isaías 46, 10 declara que o Senhor anuncia o começo das coisas quando ele as vê concluídas. Amém? Isso diz, se você querer marcar lá, 46:10, certo? O falecido Marilyn Monroe, certo? Batia muito nessa tecla, certo? Porque Deus anuncia o começo das coisas, porque ele já viu o final delas. Amém? Então, quando Deus atua, quando ele age, ele já vê o processo, ele já viu o processo completo, ele já viu aquilo que nós estamos declarando nessa dimensão de fé, que fomos instruídos a semana passada, e nessa dimensão de fé, as coisas já são. Com o profeta Adriano Victor, nós temos aprendido que a fé é. A fé não é será. A fé é. A fé é uma dimensão paralela, onde as coisas já aconteceram. Amém? Esse lugar em Cristo. Em Cristo, todas as coisas já aconteceram. As minhas promessas já estão realizadas em Ele, porque Ele é a consumação da promessa. Está acompanhando? Então hoje, certo, o tema, se você veio, eu não vou repetir aqui, certo, porque o comando é para cada casa, reunir sua família, certo, e fazer as declarações lá em casa, e comer do cordeiro, certo, para nós comer do cordeiro é comer do pão, e beber do suco de uva, deveria ser vinho, mas pela cultura que onde nós estamos inseridos, para não ferir, certo, que as crianças e tudo isso nós fazemos com suco de uva. Mas nosso entendimento é claro que originalmente ele era com vinho. Amém, querido? Amém. E como digo, eu tenho visto, nós não podemos nos dar o luxo de perder nossos filhos, querido. E se nós não investimos neles, certo? O Paulo, ontem eu cheguei, a Cris falou, o Paulo já pode contar a história. Então, eles começam por aí, eles já podem contar a história. Estão entendendo? Então, a gente não se pode dar o luxo. Enquanto a televisão, enquanto a música, enquanto lá os joguinhos estão discipulando nossos filhos, nós estamos comendo bola, como dizem por aí, parece, estamos comendo bola.
E a gente precisa entender, precisa compreender de maneira clara que não é suficiente trazê-lo aqui. Não é suficiente trazê-lo aqui. Você tem que ter um investimento consciente na vida do filho. Assim como pessoas certo, se programam e dizem, vou fazer uma poupança para que quando meu filho chegue na idade de entrar na faculdade eu tenha recursos, para, mesmo numa faculdade estadual, não é? Se ele precisa se locomover para outra cidade, eu tenha recursos para bancar ele. Isso é bom, mas a gente também precisa fazer uma poupança espiritual, cara. Precisa fazer uma poupança espiritual também. Precisamos investir agora. Não é? Agora nós podemos trazê-los. E amanhã, quando o dia não quero ir. E aí? Então, a gente... Uma casa profética, ela enxerga coisas antes que ela riqueza. Então, não coma bola. Não fique morcegando. Não ache que isto, sabe? Hoje, certo? Entenda muito bem. Hoje, certo? Lá onde eu trabalho, inauguraram lá o subimpério. Não é? Porque está isso do Espírito Santo. E eu podia ver como as pessoas são tão dedicadas a algo que nem sequer entendem. Porque eles não entendem. Se você perguntar o que significa a festa do divino, para eles é essa a festa do divino. Fazer uma quermesse, os caras andar com uma bandeira, certo? Fazer lá, certo? As madrugadas e tudo isso. Mas eles não têm ideia de lo que é a festa do Pentecostes. Muitos não conhecem nem o aspecto cultural da entrada dos palmitos. Porque eles traziam? Porque eles traziam o fruto da terra. Irmão? Eles traziam o fruto da terra. Por isso era a entrada dos palmitos lá, certo? Aí na Ricardo Vilela, certo? Antigamente, até uma capela, certo? Onde as pessoas que cultivavam chegavam e se lavavam os pés, porque muitos vinham descalços, muitos vinham de chinelo, certo? E tanto é que é uma capelinha, não sei se você sabe. Eu sei, cara, porque uns 10 anos atrás nós fizemos uma ação profética, certo? Não em favor, em contra da festa do divino. E nós nos reuníamos frente à capelinha. E nós fazíamos o percurso que a festa do divino ia fazer, mas nós fizemos 10 dias antes, 12 dias antes. E nós começamos a profetizar pelo percurso. Naquele ano, certo? A festa foi um fiasco. Foi aquele ano que choveu, que as barracas viraram. E o mesmo padre que organizava dizia, olha, foi o pior ano da nossa vida. Está entendendo? Agora a gente precisa entender que 400 anos de tradição, eles não se derrubam com uma ação profética. Não é? Está entendendo? Então, a festa do Divino Espírito Santo celebrada na cidade de Mogi das Cruzes tem um aspecto cultural, tem um aspecto espiritual também, não é? E tem um aspecto onde mistura religião e costumes, folclore, por assim dizer, o sincretismo religioso. Está entendendo? Mas essas pessoas, querendo, as minhas alunas fizeram um tapete, certo? Elas fizeram como uma bandeira, um mural, certo? Elas fizeram como fuxico, certo? Aquelas coisinhas, e elas de puros fuxico, todas as mulheres fazendo fuxico, para todas elas participarem. Olha qual era a estratégia. Olha, as mulheres que sabem fazer fuxico vão fazer fuxico, porque a ideia é que todo mundo participe. E aí eles fizeram um fundo, fizeram uma cruz, certo? O centro branco, e com fuxicos vermelhos formando a cruz, e algumas figuras como estrelas ao redor. Aí você pode dizer, mas isso não gera nada, Dario, não gera nada para nós, não é? Porque o apóstolo Paulo, ele diz que o ídolo pouco importa. O problema é o espírito que age por trás do ídolo, entendeu? E sabe qual é a estratégia dessas mulheres? Essas mulheres que já têm trajetória, certo? Porque todos os anos tem um festeiro, certo? E isso virou, certo? Um status aqui na cidade. Quem é festeiro é uau, quem já, certo? Manda fazer uma bandeira, parece que ele seleciona a melhor bandeira, é tudo isso. Está entendendo? E eles dizem assim, nós estamos preservando e propagando, certo? Uma cultura que está passando de nossos filhos para nossos netos e para as próximas gerações. Esse é o discurso deles, cara. Está entendendo? Aí eu entendo a palavra de Jesus quando diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Você pode dizer, mas essas crianças não entendem nada, sim, mas estão sendo inculcadas. Elas cantam as musiquinhas lá do Espírito Santo e aquela coisa. E grita viva o Espírito Santo. E ele também grita. Repete a reza. Certo? São esses pequenos.
E os nossos, não, deixa que Deus cuida. Não funciona assim. Então a gente precisa se aprimorar nisso, me está entendendo? Precisa entender como funciona uma ação profética. Por isso, sabe, eu me dei o trabalho de fazer uma introdução para aquelas pessoas que chegaram depois, porque esta casa já faz ações proféticas há muito tempo. Desde seu início nós nos movemos com ações proféticas. Mas há outras pessoas que estão chegando. Mas a gente não pode dizer, é um mero rito, certo? Uma vez nós escutamos o profeta Adriano Victor. O ritual não é bom, mas o rito ajuda para estabelecer. Está acompanhando? A gente viver de ritual, nós não queremos viver de ritual, mas o rito, não é? Nos ajuda a inculcar coisa. Amém? Por isso que nós agradecemos todas as vezes aí em família, antes da refeição. Por isso que as crianças ou cantam uma musiquinha, porque estamos inculcando gratidão. Esse é um rito. Está entendendo? O batismo é um rito. Está entendendo? A ceia não é um rito, mas se formou um rito, não é? Para estabelecer a verdade. Por isso, e os ritos são repetitivos. Entendeu, gente? As situações, querendo dizer, talvez você não tenha filhos, mas isso está falando com seus filhos. Estamos aprendendo coisas que talvez nem entendíamos. E agora nós estamos entendendo. Então, é de vital importância, como eu digo, eu não estou obrigando ninguém, mas teria sido muito bom se todos entendêssemos para fazer, como fazer e as direções que nós estamos tendo. Amém? Então, esta noite eu quero reforçar o tema de hoje, não é? Que é saindo de uma dimensão de escravidão para uma dimensão de homens livres. Aí eu gostaria só de te falar algumas coisas, certo? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá Então está tão... É dizer, eu preparei os decretos, mas eu não me preparei para ministrar. Mas enquanto eu estava aqui arrumando as cadeiras, porque este profeta também é diácono, não é? Arrumando a cadeira, limpando, preparando aqui o ambiente, Deus começou a me ministrar algumas coisas, amém? Então eu gostaria que você abrisse o livro de Gálatas, capítulo número 4. Gálatas, capítulo número 4. Eu sei que depois do 23, tá bom? Você vai me ajudar. Quando o apóstolo Paulo vai dizer, certo, aos Gálatas, ele está falando do filho herdeiro, não é? Certo? O capítulo 4 começa dizendo que enquanto o herdeiro é menino, ele pode ser dono de tudo, mas não consegue sofrer de nada, certo? E o tempo da maturidade é determinado pelo pai. E aí ele começa a escorregar, para se dizer, a continuar falando. Ele começa falando algumas coisas até chegar, certo, a uma alegoria ou a uma comparação, certo? De uma alegoria entre Agar e Sara, não é? E seus filhos. Deixa eu encontrar. E aí no capítulo 23 ele vai falar, parece 23 ou 25, Gálatas 4, vai falar que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre, não é? E vai chegar um momento, certo, que parece que é o versículo 30, quando diz assim, que diz a Escritura? O que vamos fazer com o filho da escrava? Parece que é o verso 30. É isso, certo? Aí a continuação diz, manda embora a escrava e seu filho. Porque enquanto o filho da escrava esteja perto do filho da livre, o filho da livre, que é Isaac, certo? Que somos nós, ele mesmo vai dizer aí, não temos como ter acesso ou usufruir da herança que nos foi reservada. Amém? Então você precisa entender que sair de uma dimensão de escravidão, certo? E avançar uma dimensão, certo? A uma dimensão de liberdade é uma questão de herança. Amém? O povo de Israel saiu da terra do Egito para possuir herança, para possuir a terra. Ontem, querido, foi muito interessante o que Deus trouxe. Não sei se você se deu conta, que o comer do cordeiro e estar sob o sangue, certo? Preparou o povo de Israel para longas jornadas. Porque até então, não sei se você viu a introdução, eles saíam de sua casa para o trabalho onde eles eram escravos e daí voltavam. Como muito eles iam no mercado ou visitavam alguém. Mas até o momento no Egito, certo, os percursos que eles faziam enquanto escravos eram percursos muito curtos, dentro, certo, do habitat, percursos domésticos. Mas quando eles comem do cordeiro, quando eles se colocam debaixo do sangue, eles são habilitados para uma jornada. Amém? Me está acompanhando?
Então, cara, ontem para mim foi tremendo, sabe? Porque eu falei, meu Deus, que coisas, tantos segredos que muitas vezes Deus, certo, parece que Ele agrupa, Ele esconde, não é? Porque Deus é escondedor de segredos. Não é? O livro de Provérbios vai dizer isso, Ele esconde as coisas. E Ele tem maior prazer não em escondê-las, mas Ele tem maior prazer quando alguém encontra o que Ele esconde. Bem, então há segredos, então Deus nos habilitou a longas jornadas. E aí ontem nós podíamos dizer, nós estamos, se comemos o cordeiro, nós não vamos parar pela metade. Se comemos o cordeiro, nós, mesmo na dificuldade, mesmo no vento contrário, mesmo nas circunstâncias, nós vamos ser homens de conclusão, mulheres de conclusão, mulheres que vamos, homens e mulheres que vamos chegar onde Deus determinou que nós vamos chegar. Por quê? Porque Deus não está brincando com a gente. Deus não vai dizer que você vai chegar a essa porta se você não vai ter condições para isso. Deus não brinca com a gente. A gente pode brincar com Ele, mas Ele não brinca com a gente. Está entendendo? Então, quando falamos abandonar uma dimensão de escravidão, certo? E avançar uma dimensão de liberdade, é muito mais que se sentir livre, está entendendo? É uma questão de possuir herança. E ele diz aí, certo? Que faremos, pois? Que diz a Escritura? Eu gosto dessa expressão. O apóstolo Paulo não diz nada, eu acho. Em alguns momentos ele diz, esta verdade não é a verdade de Deus, mas é a minha verdade. Não é com relação ao casamento. Eu vos digo que é melhor ficar sozinho. Mas ele é enfático em dizer, então não é Deus que diz, sou eu que digo. Mas é nesse momento que é a primeira carta cronológica escrita pelo apóstolo Paulo, certo? É o primeiro escrito do apóstolo Paulo, certo? Ele diz, vamos consultar a Escritura. Lembrando, certo, como já dizemos aqui, que essa Escritura não era a Bíblia, era um Antigo Testamento que eles tinham. E aí ele resgata, certo, da história de Abraão, quando Deus pede, certo, que precisa mandar embora Agar e seu filho. E ele diz, a Escritura diz que precisamos mandar embora a escrava e seu filho, porque não haverá posse de herança enquanto Agar e Ismael estejam juntos de Sara e de Isaac. Então, para que nós possamos entender de uma maneira prática, de uma maneira fácil, não é? Agar representa a nossa mentalidade. Amém? Nossa mentalidade, Agar é a nossa mentalidade escrava. E Ismael é o fruto dessa mentalidade. É o comportamento de escravidão que nós possamos ter. Certo? Ontem eu estudando, eu acho que eu coloquei, certo? Depois, num avião onde eu vim lendo, certo? Algumas coisas que eu tenho aí, certo? Assim, como se diria, ao assar, não é? Pegando uma coisa, para não perder o tempo, vamos ler alguma coisa. E aí no que eu comecei a ler, dizia que toda estrutura de escravidão submete as pessoas, certo, a uma dimensão de temor e medo. E foi isso que eu coloquei. Então, a gente precisa se libertar na mente. Nós carregamos uma mente escrava, querido. Nós carregamos, certo, ainda nós somos muito punitivos. Se a gente não consegue, a gente acha que Deus está aí com uma ripa, com um bastão pronto a nos punir. Isso se manifesta como, Dario? Porque nós somos punitivos. Nós nos gusta a justiça própria. Se o cara errou, nós queremos arrancar a cabeça. Nós não nascemos lá no Nordeste, mas nós parece que temos sangue de cangaceiro, cara. Então o cara errou, hay que arrancar, cortar-lhe as orelhas, certo? Maria Bonita, certa vez, conta a história, não é verdade? Que ela se encantou com os brincos de uma moça e falou, você tem que me dar os brincos. E a moça se resistiu a dar os brincos para Maria Bonita e ela lhe arrancou as orelhas, cara. Então a gente não é lampião aqui, mas a nossa alma é justiceira. Sim ou não? Concorda comigo? A nossa alma é justiceira. Cara, alguém parou o carro na vaga da Cris. Quando ela chegar, vai me puxar as orelhas. Porque ela falou, e então, filho, me salve. Me salve, salva-me. Tá bom, filho? Avança um pouquinho, porque ela falou, amor, coloca umas cadeiras. Eu falei, não, amor, não precisa colocar cadeira. Ainda bem, obrigado pelo livramento. Eu sei bom, porque a sua vida... Bom, voltemos aqui. Então, querido, nós precisamos nos ver livres de uma mentalidade escrava que produz hábitos, pensamentos escravos e cheios de temores, querido. Cheios de punição. Amém, querido?
Deus, ele é justo, querido, mas Ele está pronto para nos levantar, para nos dizer, vamos embora, querido. Você precisa observar o olhar de misericórdia quando Pedro negou Jesus e eles se encontraram no pátio do sacerdote, lembra? Que disse que de repente, certo, cantou o galo e os olhos de Jesus se cruzaram com os olhos de Pedro. Querido, em nenhum momento Lucas deixa expresso, não é nem explícito, mas nem implicitamente ele deixa expresso que o olhar de Jesus foi dizendo, tá vendo, Pedrão? Eu te falei, cara. Você não quis acreditar agora aí, cara. O galo cantou, agora você está chorando aí. Não, ao contrário. Era um olhar de misericórdia. Era um olhar de restauração. Depois, certo, na beira do mar da Galileia, certo, ele faz questão. Ele faz questão. Quando ele ressuscita, ele faz questão de dizer, diga a Pedro que eu estou vivo. Por quê? Porque ele está em toda uma reconstrução do Pedro. Ele está reconstruindo, certo, a sua identidade. Não a credibilidade de Pedro em Deus, mas a credibilidade do Pedro no Pedro. Ele faz questão, certo? Há alguns que trabalham com cura interior, ele faz questão de recriar o ambiente. Tanto é certo que no pátio, certo, do sumo sacerdote, Pedro, quando o negou, estava ao redor de uma fogueira. E quando ele desce do barco, lá no finalzinho, Jesus tem uma fogueira, e tem um peixinho, e tem um pão, certo? Por quê? Porque Jesus está recriando o ambiente para poder restaurar Pedro. Então nós precisamos nos ver livres. Amém, queridos? É uma mente escrava. Precisamos lançar embora Agar das nossas vidas e o Ismael das nossas vidas. Você já escutou de mim mesmo que o Ismael é aquilo que nós mesmos produzimos. Amém? Então eu quero lhe falar um pouquinho da mente escrava. Amém? A mente escrava, querido, vive o dia a dia. Obrigado, filho. Certo? Ela não tem visão de futuro em Deus, mas está entendendo? Ela vive seu dia a dia. É aquela coisa, certo? A viúva com Elias. Olha, eu só tenho um punhadinho de farinha, nós vamos comer e nós vamos morrer. Ela vive o dia a dia. Ela não consegue ver além. Não tem um futuro próximo. Não tem um futuro aí do próximo dia. Daqui a 2 dias. Me está entendendo? Não, eu estou falando de um futuro longe. Não, eu estou falando de um futuro próximo. Uma mente escrava, ela me limita a ver o próximo dia. Me está entendendo? Me acompanhe nisso. A mentalidade escrava tem isso, não é? Só vive o presente. Não tem condições de se projetar. Não, isso é livramento de Deus. Bom. Na hora. Aleluia. Seja bem-vinda, pastor. Tá falando de mim aí? Oh, não, irmão. É livramento do Senhor. Diga comigo assim: o Senhor é bom e sua fidelidade dura para sempre. Me ama mesmo, é verdade. Tá vendo? Seja bem-vindo. Tá vendo? O Senhor é bom, cara. Ama ele, né? Você não. Ama ele? Ninguém gravou essa parte? Vamos lá. Entendeu? Ele não tem projeção de futuro. Ele vive o dia a dia. Comeremos e morreremos. Ele não tem uma projeção. Nem pela fé. Ele diz, não, eu estou lascado. Aqui chegou o ponto final. Aqui é o lugar onde eu vou descer. Aqui é o ponto final da minha vida. Não vá mais. Está acompanhando? Mentalidade escrava. Não se estabelece, certo? Não se estabelece, um escravo não se estabelece como senhor de seu ambiente. É outro que governa seu ambiente. Está acompanhando? Tome atenção nisso. A sua casa é seu ambiente. Amém? E aqui dando um aviso, certo? O sábado eu tenho um encontro com os sacerdotes, cara. Então faça das tripas coração para você estar aqui. Porque nós precisamos recuperar o ambiente da nossa casa. Amém? Isso é um dos pontos que nós vamos falar. Sabe por quê? Porque o escravo, ele não domina seu ambiente. Ele é dominado por um que aparentemente é superior a ele. É opressor, invasor, aquele que subjuga. O escravo não é dono ou não é senhor de seu ambiente, certo? Isso quer dizer que as circunstâncias o governam. Se ele não é dono do ambiente, então ele é vítima, ele é refém das circunstâncias. O povo de Israel na terra do Egito, olha... nós reivindicamos, aí o faraó tirou a palha, nós precisamos vítima das circunstâncias. Está à mercê, como se dizia antigamente, das circunstâncias, mente escrava. Não tem voz ativa, é uma voz passiva. Eles a tudo dizem, sim Senhor, eu vou fazer. Me está entendendo? Mesmo não concordando, dizem, não, beleza, porque é escravo. Ele não tem, não quero falar, hoje não estou afim.
Certo? Às vezes, certo, usando, eu digo para a Cris, amor, se permita certas coisas. A louça pode esperar. Está entendendo? É para você colocar um exemplo. Não um exemplo da casa, mas o homem livre se permite certas coisas. Você pode viver, sabe? Este último tempo eu estou aprendendo nisso. Com relação à administração financeira, a gente não pode ser só assim, mesquinho com um mesmo. É claro que Deus te confiou a administração financeira das suas coisas, mas há um momento em que Deus diz, meu filho, vai e se permita. Está entendendo? Não é uma coisa que você vai viver jogando dinheiro fora, não. Mas há um momento que Deus diz para você, vai. Se permita, meu filho. Isso será um livre. Você entendeu? Se permitir coisas. Dizer, não, isso pode esperar. Eu faço amanhã, certo? Eu estou falando com as mulheres, porque os homens já fizemos disso um hábito ruim para nós. Não, eu arrumo a torneira amanhã. Eu troco a lâmpada amanhã e não troca nunca. Então, esse recado de deixar a louça para lá é diretamente para as mulheres. Não, amor, não dá para ir a comer em um restaurante agora porque eu tenho que faxinar a casa. Faxina outro dia, cara. Está entendendo? Mas não sei se todas as mulheres, mas as mulheres têm como um apego a isso, certo? Parece que sua autoestima está conectada com a arrumação da sua casa, com como coloca suas coisas dentro de casa. Eu não sei se todas, então, não sei se todas. Está entendendo? Mas há algumas que não se permitem sair, desfrutar de algo, dizem, não, eu tenho que lavar roupa hoje. Lava roupa outro dia. Agora, esse conselho não é para os homens. Amém? Eu estou falando de mim, porque eu falo, não, amor, eu vou trocar a lâmpada, não troco coisa nenhuma. Aí tem que chamar o teto, chamar o céu. Ainda bem que eu tenho filhos que fazem isso. Então, eu estou falando de mim. Está entendendo? Então, eles não têm voz ativa. Não, como não tem futuro, não tem esperança. Não tem esperança, não, é assim mesmo, eu venho de uma família assim, eu não vou superar esse pecado, não vou superar essa situação, porque aconteceu assim com meu pai, aconteceu assim com minha mãe. Não, Cristo é nós. É nós, não fora de nós, cara. É nós, esperança, essa glória, esperança de uma manifestação de coisa melhor. Não é glória, querido, glória é manifestação. Nós aprendemos isso aqui com o apóstolo Lucas Marques. A glória de uma semente é quando ela se torna uma grande árvore ou quando ela se torna uma flor. Essa é a glória da semente. Me está acompanhando? A glória de uma semente, se ela é de uma flor, é quando você plantou nesse vasinho só uma semente e depois de um tempo você vai e encontra a flor toda florescida. Aí o que aconteceu? A semente foi glorificada. Quando a essência que a semente carregava se manifestou. Me está acompanhando ou não? Isso é glória. Glória, querido, não é chilique. Glória não é cair pelo poder, cara. Glória é quando o Cristo que está dentro de você começa a se manifestar em você. Porque você tem uma semente de Cristo na sua vida. Me está entendendo? E quando essa semente começa a se manifestar, como Jesus nos ensinou, certo? Lá na parábola da semente de mostarda, que é pequenininha, mas com o passar dos dias se transforma em uma grande árvore. Não é? E os pássaros se protegem e ela dá sombra para alguns e serve de casinha para os passarinhos. Aí nisso é glória. Quando o Cristo que está dentro de você começa a tomar conta da sua vida e suas atitudes, como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, não são mais suas atitudes, mas é a vida de Cristo que está em você, é nisso a glória, cara. Mas a gente tem vivido submergido em um evangelho gospel que nos diz que glória é cair, glória é arrepio, glória é grito, glória. Isso não é glória, cara. Isso é barulho. Está entendendo? Há uma semente de Cristo em você. Cristo em nós, a esperança. Não só que nós vamos morar no céu, mas a esperança que nós temos dias melhores. Porque na medida que nós vamos caminhando em direção ao Cristo, certo? A um Cristo como referência, mas a um Cristo que está dentro de nós. As coisas vão acontecendo ao nosso redor. Então nós não podemos nos entregar a uma vida sem esperança. Porque Deus nos chamou para a liberdade. Deus não nos chamou para a escravidão. Está acompanhando? Sim. O escravo não vê Deus como pai, isto é tremendo. Ele vê Deus como um capataz, já viu? Como um chefe de obra cruel. Ele vê como aquele egípcio que está com a chibata na mão. Você precisa entender que Deus é pai. Amém? Ele não é malfeitor, ele é pai. Ele diz, certo? Jesus usa uma ilustração que diz: se vocês que são pais
procura dar o melhor para seus filhos, quanto mais o vosso Pai espiritual dará a vocês o seu Espírito Santo quando vocês pedirem. Amém. Está acompanhando? Então você precisa entender, você não se relaciona, Deus não é chefe. Mesmo que Ele exerça autoridade sobre você, Deus não é padrasto. É essa a palavra? Sim. Isso, não é? Deus é Pai. Amém? Deus é Pai, gente. Deus é Pai. E Deus supera todas as experiências que porventura nós tivemos e vamos ter com nossos pais biológicos ou nossos pais terrenos, querido. Me está entendendo? Porque quando a gente fala, Deus é Pai, aí você, mas eu tive um pai ausente, eu tive um pai pancador de palavras, que me violentou emocionalmente, outros, certo, não sei, espero que não seja no seu caso, mas que não só violentaram emocionalmente, mas violentaram suas filhas, violentaram seus filhos, e você tem um lastro de seu pai biológico, mas os homens livres, a essa liberdade, Deus nos chamou, a olhar Deus como Pai. Me está acompanhando? Indiferente de sua experiência com Deus como Pai, diferente. É que meu pai não me amou, é que meu pai... Cara, Deus supera todas as expectativas do nosso pai terreno. Todas, cara, todas. Não há nenhuma. Olha, aqui está o Vinícius, certo? O Vinícius, ele vem do lar, certo? Que muito cedo, o pai, certo, o Vinícius? Teu pai saiu de casa, não é verdade? Isso, então... Não, só fez barulho. Porque tinha um monte de moeda, um monte de coisa. Não quebrou nada. Deus me ama muito, mas esta se quebrou. Essa se quebrou, ela trouxe. Não ama muito eu. Então, mas aqui se quebrou, só as tranqueiras que tinha dentro. Muito bem, onde eu estava? Pai de Vinícius. O Vinícius também possa dizer, cara. Eu nunca tive um pai, cara. Foram meus tios. Foram, sei lá, as pessoas mais próximas. Então, quando o Dario fala disso de pai, que Deus é pai, cara, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu não tive referências de pai. Queridos, isso não é empecilho para você conhecer o coração paterno de Deus. Isso não é empecilho. Isso é um empecilho seu. Certo? No outro dia eu conversava com a Cris, uma frase que eu falei muitas vezes, mas de uns 5 anos para trás o Senhor falou, olha, a sua frase é verdadeira, porém está incompleta. Eu dizia, certo, uns 5 anos atrás, ninguém pode dar aquilo que não tem. E é verdade. Porém, há que colocar uma vírgula e não um ponto final. Não é? Ninguém dá o que não tem, mas quem dá o que não tem é manifestação de graça na sua vida. Está acompanhando, não? Mas eu estou dando o que eu nunca teve. O que acontece? É a manifestação da graça de Deus na sua vida. Porque graça é dar o que a gente não tem. É caminhar quando a gente não tem força nenhuma. É andar na segunda milha. Não, mas estou cansado, estou pregado. Mas Deus diz, vamos lá. Mas como eu consegui? Porque é a manifestação da graça sobre a sua vida. Por isso o apóstolo Paulo ouve de Deus, minha graça é suficiente para você. Quando você não tem experiência, quando você não tem recurso, deixe minha graça agir dentro de você. Então deixe a graça agir. Não teve um bom pai, não teve um pai, meu pai nunca conversou comigo, para mim é difícil agora educar meu filho, porque eu nunca teve essa referência. O Pedro está aqui, cara. O Pedro, certo, o pai dele, certo, o irmão do Leandro, certo, dá, e queremos que não dê mais cabeçada, não é, Pedro? Mas ele precisa de Deus, não é? Porque senão vai continuar dando cabeçada. Mas o Pedro está aqui. O Pedro está aqui, cara. O Pedro está aqui, certo, superando suas limitações, certo, sua mãe foi para um canto, seu pai para outro, ele ficou lá com sua avó, certo, com seu tio, e ele está tocando a vida, cara. Está entendendo? Então, quando você olha para o Pedro, você não pode ver como um adolescente que toca cajón peruano, cara. Você não pode ver assim. Você precisa, aquilo que eu disse para você, nós precisamos olhar para as pessoas como Deus as olha. Nós temos que parar de olhar, não, é o Caio, é o Adriano Vitor, é o Ricardo. Cara, nós precisamos olhar, cara, que função cumpre o Pedro aqui? Querido, eu quero lhe dizer que o Pedro cumpre uma função muito além de tocar um cajón peruano, cara. Então, quando você tem na pior e você diz, cara, mas eu teve meu pai, eu teve minha mãe, o irmãozinho dele que veio nas férias, está longe dele, sim ou não, Miguel? Sim. Então, talvez você tenha seu irmão perto, cara, você tem muitas mais razões para se empenhar naquilo que Deus tem para a sua vida. O Pedro é uma referência para nós, cara. Se você não olhou, você precisa limpar seus óculos, cara.
Precisava limpar seus olhos e dizer, cara, eu não tinha enxergado o Pedro no nosso meio, cara. O sinal profético que o Pedro significa, cara. É uma placa sinalizadora dizendo, quando a gente diz, caramba, meu, tá difícil ir pro Pedro, cara. Ir pro Pedro. E o Pedro, cara, tá aqui. O Pedro é o primeiro a colocar ok lá, certo? Eu incluí lá ele, certo? Porque ele, de alguma maneira, tem que cuidar da vida dele. Não é? Ele está com sua avó lá e eu incluí ele lá, certo? Um pouco menos que os sacerdotes. É o primeiro a dizer, ok, tá certo, pai. Ele se reporta, ele manda, ele pergunta. O Pedro, esse Pedro que não fala muito, certo? Como todos os São Paulinos não estão falando muito. Tudo bem, Deus é justo, não é? Porque havia um que falava muito. Certo? Tem gente que falava muito. Certo, hoje eu vendo o jogo lá do Bayern de Munique, certo, e o Atlético de Madrid, e eu estou entendendo que é tempo dos pequenos, cara, os grandes estão caindo, cara. Ou não? Não. Heresia, não é, cara? Heresia. Que se cuida do santo, cara. Que se cuida do santo. Continuar crescendo. Esses são profetas só para aquilo que cantam bem, cara. Mas voltemos aqui. É preciso ver Deus como pai. O escravo sempre estará esperando um golpe de sorte. Ele não acessa a dimensão de fé. Fala, não, é que cara, tá difícil para todo mundo, né? Cara, eu estou esperando a ver se, sei lá, se alguém me leva um currículo, se algo acontece, cara. A gente, cara, não precisa de... Como chama aqui? Esse cara que nos leva o currículo. Não sei como se chama aqui, no Chile chama pituto. O cartucho, querido, a gente não precisa de cartucho. E isso não quer dizer que não vamos dizer, por exemplo, ao Glauco, leva lá um currículo para mim. Não é isso. Mas nosso maior cartucho tem que ser Deus na nossa vida, cara. Querido, eu, Dario, eu nunca procurei emprego, cara. Aqui no Brasil, nunca. Isso não é sinônimo que eu sou pagão. Aí está a crise. O emprego chegava na minha porta. Morava no rodeio, a vizinha do lado, Daniel, você dá aula de espanhol? Você é chileno, né? Dá aula de espanhol? Eu dou aula de espanhol. É que eu estou trabalhando na escola de idioma e está precisando do professor de espanhol. Eu nunca procurei emprego, cara. Eu nunca procurei emprego. Meu primeiro emprego no CCA foi aquele que encontrou. Ela, lendo o jornal, certo, o classificado do Diário de Mogi, encontrou que o CCA estava recrutando, certo, pessoas nativas de países de língua hispana para ser preparados, para ser professores do CCA. Esse foi meu primeiro trabalho com carteira registrada aqui no Brasil, cara. Porque eu trabalhei em outras coisas, mas sem carteira registrada. Você entendeu? Eu nunca procurei emprego, cara. Meu primeiro emprego foi de ajudante de pedreiro. Aí, certo, o irmão lá da Maranata, o Joaquim falou, Délio, tá querendo casar? Tô querendo casar, cara. Vai casar mesmo com a Cristina? Vou casar, cara. Então, cara, você não quer vir a trabalhar comigo? Falei, cara. Alguém conheceu o Joaquim, né, Gabi? Você entendeu? Inovação. O Carlinho trabalhou numa empreitada comigo, não era fácil trabalhar com o Joaquim. Joaquim, um baiano, certo, que não tinha ido na escola. Ele só sabia restar e dividir, cara. As únicas operações que ele sabia. Ele, o chefe meu, ele só sabia restar e dividir, cara. Agora, somar e multiplicar era difícil. Não sei se você me está entendendo. Mas Deus me abençoou, cara. Deus me abençoou e Ele me continua abençoando, me está entendendo? Por quê? Porque a gente não pode contar com golpes de sorte. Ah, não, eu vou esperar a ver se me chama. Cara, se essa é a porta que Deus abriu para você, vai te chamar, cara. Se eu vou inscrever lá na caixa, certo, para postular o crédito para minha casa, se o tempo de Deus, o teu crédito vai sair, cara. Você não depende de um golpe de sorte. Deus pode mudar as leis da nação para favorecer um filho seu, cara. Você está entendendo? Mas de repente, não, eu tô à espera de quem? Não, que eu tenho o gerente lá de Suzano, certo? É um chefão de lá. Cara, teu cartucho tem que ser Jesus, teu cartucho tem que ser Deus na tua vida. O escravo se move dessa maneira. Escravo é sinônimo de falta de maturidade, cara. Você precisa entender uma coisa, essa palavra que nós não brincamos, mas jogamos com essas duas palavras, maturidade e maturidade. O livro de Provérbios chama de sábio e de insensato. Quando eu entendi isso, cara, que Salomão não usa a palavra imaturidade, mas usa insensato, e não usa a palavra maduro, mas usa a palavra sábio, cara, isso começou a fazer uma revolução dentro de mim.
Porque o apóstolo Paulo, ele declara, os gregos pedem sabedoria, mas eu vou manifestar poder entre eles, porque o Cristo é a sabedoria de Deus, cara. Você não precisa, entenda-lo bem, a sabedoria está dentro de você, e essa sabedoria que é Cristo em você, vai te fazer entender coisas que você não entende. Eu não estou dizendo que você não pesquise nos livros, mas há coisas que os livros não vão te dar, cara. Está acompanhando? Você está aqui? Mas a sabedoria é Cristo, cara. E a sabedoria está metida dentro de você. Então a isso que eu me estou referindo, não é? O escravo sinônimo de maturidade, o escravo é carente de missão e propósito. Para onde vai você, cara? Não é? Aquele, cara, o Thiago Brunet agora, certo? Botou uma lâmina lá, certo? O Thiago foi estudar lá nos Estados Unidos, cara. Uma frase que eu dizia há 10 anos atrás, cara. Aquele que não sabe, certo, o seu propósito, qualquer caminho serve. Qualquer ônibus serve, cara, quando a gente não sabe para onde vai. Agora, quando a gente sabe para onde vai, a gente sabe o ônibus que vai te levar até o final. A gente sabe o caminho que a gente precisa, certo, percorrer. Então, o escravo é carente de propósito e missão. Deseja a comida, o sustento daquele que não oprime. Os israelitas diziam, não, que no deserto era melhor, cara. Cara, mas estavam vivendo liberdade. Está entendendo? Porque se tornam dependentes daquilo que o outro pode te dar. Se tornam aqueles filhos que se conformam com as migalhas que caem da mesa de seus senhores. Aquela ilustração que Jesus dá, certo? Não dá, mas é a mulher cirofenícia, a mulher cananeia que diz, mas meu Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Mas Jesus tinha dito anteriormente que migalha não é para os filhos, o pão é reservado para os filhos. Está entendendo? Mas a gente sempre se conforma com aquilo em todos os sentidos, que não significa que ninguém pode te ajudar. Mas a gente fica dependente, sabe? Entendam bem, certo? Erradicar a pobreza no Brasil, querido, é algo de Deus. Mas essa maneira como o governo, os dois governos, certo? Os quase 12 anos de administração que nós temos tido, eles maquilham a pobreza. Porque tornam as pessoas dependentes de outros. Me está entendendo? Deus quer que você se torne dependente dele. Mas que você não fique folgando, esperando, igual que aqueles passarinhos novos, abrindo a boca, que alguém te jogue comida para dentro. Me está entendendo? Uma coisa é assistência, outra coisa é assistencialismo. São duas coisas totalmente diferentes. Me está acompanhando? Deseja a comida do opressor. Vive lembrando-se do passado. Deseja voltar a ser escravo. Típico do povo de Israel, não, lá tínhamos túmulo, lá tínhamos alhos porão, lá tínhamos. Por isso morreram. Observe, morreram como homens livres, por assim dizer. Porém, não tiveram oportunidade de desfrutar da liberdade que Deus lhes deu. Aquela história que você sai, em uma noite saíram do Egito, mas passaram 40 anos para alguns e não conseguiram se despir do Egito que estava dentro deles. Essa é uma mente escrava. Não quer ouvir o que Deus tem a dizer para não assumir compromisso nem responsabilidade. Então ele não busca Deus, porque Deus lhe vai dizer, olha, te chamei para isso, mas ele não quer compromisso. Tá bom como ele está. Tá bom consumindo culto. Tá bom consumindo igreja. Ah, não, para que eu ler a Bíblia? Para que eu me reunir com minha família, cara? O Dario nos quer ensinar a nós. Parece que ele quer, cara, que nós tenhamos como uma igrejinha na nossa casa. Não sou eu que quero, cara. É Deus que quer, cara. Deus sempre quis. Quem sabe, cara, eu não sei, não tenho como precisar, não tenho como dizer, não é uma profecia. Mas quem sabe, cara, daqui a uns anos se levanta uma persecução e nós não temos mais acesso a um lugar público para nos reunir e não vamos ter que reunir nas nossas casas. Aí porque não reunimos nas nossas casas, porque não praticamos, porque nada, agora não sabemos o que fazer com a nossa família, cara. Não pode ser assim. Não pode. Então nós precisamos buscar a Deus. Sabe por quê? Porque nós queremos saber o que Ele tem a dizer para nos comprometer com Sua palavra. Me está entendendo? Nós nos encher de compromisso para com Ele e de responsabilidade para com Ele. Aquilo que você tem ouvido de mim. A sua família não é responsabilidade minha. Não é responsabilidade minha. Por mais que eu ame o Glauco, a Aline e o Miguelzinho, essa casa, eu estou aqui para ajudar o Glauco, para providenciar recursos, estratégias para que ele consiga cuidar da sua casa. Da mesma maneira o Ricardo, da mesma maneira o Adriano Vitor, da mesma maneira o Caio, e assim os sacerdotes. A tua casa não é responsabilidade minha. Não é responsabilidade minha.
Não é responsabilidade minha. E eu não me estou lavando as mãos, porque vocês são testemunha que eu faço de tudo para que vocês entendam. E além de que vocês entendam, eu procuro buscar em Deus estratégias para que vocês possam executar este entendimento na vida de vocês. Mas seus filhos, a sua casa, não é responsabilidade minha. Em uma maneira ampla, querido, cada sacerdote diz, não, eu não sei qual é o meu chamado. Tu é o pastor da tua casa, cara. Tu tem chamado pastoral. Ah, mas pastoral, aí a gente chamado pastoral, aquela coisa, vai cobrar de mim. Eu tenho que ser perfeito. Não, tu tem que ser pastor da tua esposa e de teus filhos, cara. Ah, não, eu penso que quando Dario fala de chamado, ministério, é para cantar, para tocar, para pregar. Não, cara. Cuida da tua família, você já me escutou. Cuida da tua família, cuida da tua casa, que você nos ajuda. E nos ajuda é muito. Muito, cara. Está entendendo? Querido, e para que você entenda, esta casa tem alcançado patamares de cuidado, mas nós precisamos avançar em uma nova dimensão em Deus, cara. Esta casa não dá problemas, assim, de repente acontece uma coisa ou outra, mas não temos esses problemas que em outras igrejas, a família, aquela coisa, não, graças a Deus. Você entendeu? Mas nós precisamos avançar, precisamos caminhar 500 côvados mais, e a unha chegar do tornozelo aos joelhos, cara, ou dos joelhos à cintura, aos lombos. Nós não podemos morcegar, porque o príncipe deste mundo, cara, não dorme. Enquanto nós dormimos, ele está trabalhando, ele está maquinando, cara, como detonar a nossa casa. Porque ele sabe que uma casa estruturada será o veículo, será o aparelho ideológico para Deus reproduzir a sua cultura, cara. Porque este é um lance de cultura, este não é um lance de religião, me está entendendo? Por isso que eu apontei para o povo de Israel. O povo de Israel, mesmo não entendendo, eles reproduziram uma cultura. Mesmo eles cativos, cara, eles conservavam o aspecto dessa cultura. Ah, mas os caras não têm um entendimento. Sim, mas tem algo que nós não temos. Se nós não ter alguém pegando no nosso pé, a gente não faz, cara. Ou não? A gente não faz, cara. A gente não faz. A gente precisa de alguém dizendo, o próximo domingo é ação multiplicadora, cara. O final é culto. O outro é sítio, programa. Por quê? Porque a gente ainda não inculcou isso. É só exemplo, tá entendendo? Que eu não estou mandando recado. Mas imagina as outras coisas. Está acompanhando? Sim. A mentalidade de escravo apodera-se de todos os direitos e nos faz viver uma vida de mendigo espiritual. Debaixo da mesa. Não conformar nada. Se Deus vir hoje, amém. Se o louvorzinho que tocamos, tocar o povo, tá bom. Se a palavrinha que pregamos, cara, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para grandes coisas. Amém? Temos que entender que Cristo nos salvou para viver, Cristo nos salvou não para viver esse tipo de vida, né? Ele não nos salvou para viver escravos. Podemos nos submeter em escravidão, entre aspas, a Ele, não é? Que é o escravo da orelha furada, mas Deus não nos salvou para isso. Nós não nos podemos conformar com assistir ao culto para sobreviver e acalmar as nossas consciências, cara. Não, eu vou no culto, eu dou meu dízimo, oferta. Agora estou dando outra primícia, cara. E você fica como que, cara, tá tudo bem. Cara, não é assim, não. É muito mais que isso. Quando vemos que outros conseguem, isto gera insatisfação, certo, sobre o pensamento que Deus não te deu, mas deu ao outro. Isso faz a mentalidade do escravo. Por que acontece com o outro e não acontece contigo? Por várias razões, queridos. Porque talvez não é teu tempo, porque talvez não é para ti aquilo que você está querendo. O apóstolo Tiago diz, vocês pedem e não recebem, porque pedem pensando em vocês, cara. Cara, mas será que Deus não tem um carro para mim? É claro que Deus tem um carro para ti, mas talvez não seja o momento disso, cara. Mas será que Deus não tem para mim, como tem para o fulano lá, isso, aquilo? Cara, talvez o fulano plantou sementes no passado para estar colhendo agora o que ele está colhendo. E você, cara, me está entendendo? Eu vou colocar o Glauco, cara, passou 3, 4, quase 5 anos, não é, filho? Que? Lá estudando? 8 anos, entendeu? E saía do emprego, e ia para lá, e se esforçava, e às vezes terminava a aula mais cedo, e chegava aqui. Cara, foi plantando, cara. Agora você diz, não, mas é o Glauco agora, cara, é que é engenheiro, hein? Engenharia em quê? Engenharia de produção. O cara é engenheiro, cara. Sim, mas o cara pagou um preço, sim ou não?
O cara pagou um preço, ele plantou sementes de esforço, de dedicação, investiu recursos, cara. Por isso que alguns dizem assim, mas um médico, cara, um médico para uma consulta, cara, cobra R$250. Caro, cara. Ele gastou quase 10 anos da sua vida. Não teve vida esse cara, meu. Não é verdade? Por exemplo, nós conhecemos o Dr. Alex. Nossa, uma consulta do Alex, cara, vale 200 pau, cara. Sim, cara, mas depois de clínico geral, ele se especializou, ele está fazendo curso. E se eu tenho um outro amigo, o senhor Samuel, cardiologista, cara. E agora não, mas o Samuel, para mim, ele cobrou, quase 2 anos atrás, uma consulta lá perto do cemitério, 250 pau, cara. Mas meu amigo, sim, mas o cara queimou as pestanas, o cara, certo, não teve vida durante 10 anos, se aprimorou, renunciou a um monte de coisa, e agora eu quero me comparar com ele? Não lhe parece injusto? Então, querido, queremos melhorar na vida? Melhoremos as nossas sementes, cara. Queremos, não, mas eu gostaria de melhorar na vida. Então, cara, temos que mudar a semente que nós temos plantado. Temos que mudar a semente que nós estamos plantando. Porque não adianta ele dizer, não, mas por que Deus abençoa o Gil e não abençoa eu? Cara, o melhor a semente dele, cara, é outro tipo de semente da sua. No que eu digo, se outra pessoa olha para mim, não, agora o Dario viaja, cara, o Dario. Sim, mas eu já semeei, cara, pô, meu. O Glauco me conhece, o tempo da Maranata, cara, não limpar o banheiro, não limpar um batistério, certo? Por isso agora eu arrumar cadeira e limpar chão, cara, a minha fichinha, cara. A minha fichinha. Porque todo homem de Deus que se está manifestando hoje, nestes dias, ele foi primeiro provado no seu serviço para com seus irmãos. Porque é o serviço, cara, que engrandece. Aquilo que eu disse para você um dia, se nós olharmos, certo, para Madonna e olharmos para Madre Teresa de Calcutá, cara, a Madre Teresa de Calcutá lhe vai dar de 10-0, certo, na Madonna. A Madonna pode ser famosa, mas a Madre Teresa de Calcutá, e não está em jogo a sua teologia, Madre Teresa de Calcutá foi grande, cara. Mas foi grande por seu serviço. Mandela, cara, foi grande. Ele marcou a história de seu país e a história do mundo. Não porque o cara, certo, rompeu os padrões morais como Madonna ou como outro, senão porque ele serviu ao seu país, serviu aos seus irmãos, cara. Porque o serviço é o que faz grande um homem de Deus. Jesus falou, eu estou aqui para ser servido. E ele se humilhou, cara, colocou toalha na sua cintura e lavou os pés. Era trabalho de escravo, lavar os pés de seu Senhor. Você está entendendo, querido? Se nós queremos ser grandes, e entenda-lo bem, esse grande é diferente um para o outro. Nós precisamos começar servindo a nossos irmãos, cara. O serviço nunca desonrará um homem. Ao contrário, todo serviço honrará um homem e o colocará em lugar de destaque. Não pela sua eloquência, pode ser analfabeto, pode nunca ter ido na faculdade, certo? Mas seu serviço o colocará entre os príncipes. Está acompanhando? Então a gente precisa entender essas coisas, certo? Que tenho aqui, gera uma atitude onde esperamos que Deus faça tudo, o escravo, certo? Aquela coisa, bota, certo, que um matinho aqui na boca, encosta na enxada e está esperando. Certo? Vê um mato desse tamanho, mas ele está com a enxada e o patrão dele chega, e aí meu filho, não começou a carpinar? É só, é que você não falou. Estava esperando sua introdução. São pessoas que esperam que caia do céu. O único que caiu do céu foi o diabo e os demônios, cara. Você precisa entender que há uma espera passiva e há uma espera ativa. Quando Davi disse, esperei no Senhor, ele não disse que esperou uma espera passiva. Certo? O apóstolo Pedro disse, esperando e apressando. Essa é a manifestação dos dois verbos. Esperando passivo, apressando, certo? Me parece que segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 12, cara. Ou a primeira ou a segunda. Ele diz, esperando e apressando. Apressando é um verbo que está concatenado com uma espera ativa. Eu não fico morcegando, eu não fico esperando que caia do céu. Mas se eu entendo que há uma parte de Deus e uma parte, certo, que me corresponde a mim. Amém. É difícil saber qual é a parte de Deus e qual é a parte minha, cara. Mas eu preciso ter consciência disso. Está acompanhando nisso? Sim. Minha bateria está fraca. Que oração? Estou ministrando. 9h30. 9h30, está na hora. Muito bem. Vamos só falar rapidinho aqui. O propósito de Deus, querido. O propósito de Deus é que nós nos tornemos responsáveis. Que nos tornemos maduros. Certo? O ato profético de hoje, não sei se você viu, ele fez até um vídeo hoje.
Saiu meio cabeça para arriba, mas eu fiz a mão. Para que você fizesse uma plaquinha, alguma coisa, e profetizasse sobre a sua casa, que estamos abandonando uma dimensão de irresponsabilidade e avançando para uma dimensão de responsabilidade, de maturidade, de compromisso. Não compromisso com o Dario, não compromisso com a estrutura ninho das águias, mesmo que o seu compromisso vá afetar o ninho das águias e vai afetar o Dario também. Mas seu compromisso tem que ser para com Deus e para com aquilo que Deus tem dito a você. O que vamos fazer com aquilo que Deus nos tem dito? Vamos enfiar no bolso, certo? Como a gente diz, nenhuma crítica aos que anotam. Vamos anotar uma agenda e depois vamos esquecer? Não, querido. Quando a palavra é liberada pelo profeta, se outro profeta libera, seja um profeta que é pastor, não importa, mas liberou a palavra, o responsável é você, cara. A bola está contigo agora. Por isso que você tem que se perguntar, após cada pregação, você não tem que falar, Senhor, obrigado pela tua palavra. Você, Senhor, dizer, Senhor, e agora o que eu faço com tudo isso? O que eu vou fazer? Qual é o segundo passo, Senhor? Como organizo? Como aplico na minha vida? Como aplico meus filhos? Como aplico esto em minha esposa? Como aplico? Esse tem que ser nosso clamor. Senhor, como manifesto? Porque a semente dessa palavra já está em mim. Mas eu aprendi com o Dario que precisa haver manifestação de glória. E que é glória? A manifestação dessa semente que tem em mim. Como faço produzir essa semente em mim? Como faço que minha esposa veja esta palavra em mim? Como faço que meus filhos vejam esta palavra em mim? Como faço que meu vizinho, que meu irmão que não é convertido, que meu pai que não... Como faço, Senhor? Esse tem que ser seu clamor, cara. E não ficar gastando tempo, Senhor. Boa palavra, Senhor. Bom, Senhor é bom. Não, peraria outra coisa do Senhor é bom. Não estou dizendo que você não tem que cantar que o Senhor é bom, mas nós temos uma retórica, nós temos um palavreado. Não, o Senhor se passou, é bom, Senhor, que palavra. Mas palavra boa é aquela que me tira da minha zona de conforto. Palavra boa é aquela que me faz reconhecer meus erros e mostra minhas virtudes, minhas ferramentas e me provê estratégias internas para alcançar o lugar que Deus me está provendo. Já escutamos do profeta Adriano Victor, sai da tua terra e vá ao lugar que eu te mostrarei. É isso o que Deus está ecoando nestes dias. Abandone. Por isso que estamos comendo do cordeiro. Comer do cordeiro nos habilita a caminhar longas jornadas. Assim como Elias comeu do cordeiro, certo? Representado no pão e na água e caminhou 40 dias e se encontrou com Deus. Assim nós estamos sendo fortalecidos para nos encontrar com Deus e saber, na caverna Deus disse, Elias, sai daí, cara, esse não é teu lugar. Haverá um momento em que Deus vai falar duramente com a gente, haverá um momento em que Deus vai tarrachar a nossa vida, haverá um momento em que Deus puxará as nossas orelhas, mas entenda, Deus quer o melhor para nós. Mas a gente precisa se dispor, a gente precisa ter compromisso com aquilo que ouve. Está entendendo? O que nós vamos fazer com tudo isso? Nós estamos igual que o povo de Israel, queridos. Nós estamos saindo de algo. Nós não podemos passar 40 anos dando volta no deserto, cara. Nós não podemos viciar em maná. Nós não podemos viciar em nuvem, cara. Nós não podemos viciar em nada, cara. Olha, entendam muito bem. Não sei se nós vamos alcançar a abordar isso. Mas quando o povo de Israel sai da terra do Egito, os egípcios colocam recursos na mão desse povo que está saindo. Mas nós não podemos fazer becerro de ouro, cara. Nós não podemos fazer becerro de ouro. Se Deus te está prosperando, Deus tem um propósito, cara. Deus tem um propósito com a tua vida. Tu não pode levantar um becerro de ouro. Quem pode ser um becerro de ouro? O teu carro, cara, que você passa alisando o dia inteiro, o que você usa em um momento que é para estar junto, certo? Você usa para só se divertir. E não quer dizer que seu divertimento, seu lazer não seja permitido por Deus. Mas você não pode viver eternamente num lazer. Está acompanhando nisso? Não pode, cara. Então como estamos aplicando os recursos? E não são recursos financeiros, recursos emocionais, psicológicos, recursos intelectuais. Há quanto tempo você não lê um livro, meu irmão? Há quanto tempo você não gasta tempo lendo um livro, cara? Não. Aqui um parêntese. Aqueles que têm livro meu, precisam me trazer. Com exceção do Vinícius, que pretendo o dia para ele um livro. Mas você que tem, porque às vezes eu procuro, cara, cadê esse livro? Então revise sua biblioteca. Se você tem um livro meu, traga. Se você diz, não li ainda, Dario, por último diga, eu trouxe, está comigo, pode me prestar de novo? É só para eu recompor a minha biblioteca, cara. Porque eu estou encontrando buracos aí. Eu falei, esse livro, cara. Você está entendendo? Há quanto tempo você não leu o livro, cara? Quanto tempo? Quanto tempo você não investe em seu material intelectual da sua vida? Amém, querido? Não sei se você me está entendendo. Aí um material intelectual que você precisa ler. Mas eu estou lendo Bíblia. Ler Bíblia é bom, cara. Mas você precisa ler outras coisas também. Porque senão você fica bitolado, cara. Está acompanhando? Ou não? Sim.
Ah, é que eu não sou bom para ler. Então, cara, vamos ter que criar um hábito de leitura, cara. Há quanto tempo você não assiste uma pregação de um cara recomendado, de um homem, dizer: "Ô Dario, ô Vitor, que cara você está escutando?" Cara, eu estou escutando esse cara. Cara, gaste 1 hora e 10, 1 hora e meia. Escuta o pastor Luciano Subirá, pelo amor de Deus, cara. Você entendeu? Escuta o Luciano, vai lá, ele tem uma rapa de pregações, cara. Estude e não repita como um papagaio, mas o primeiro a ser impactado tem que ser você. A gente vê jogo de futebol e nada contra o futebol. A gente assiste filme, mas a gente não lê, a gente não escuta, cara. E aí? Ah, não, é que a palavra do ninho da açaí é poderosa. Cara, mano. Você ama a minha vida? Sim. Ama a minha vida? Sim. De verdade? Sim. Então faça a lição de casa direito, porque o Senhor pode nos levar, cara. Não estou falando para outra nação, de repente dá um piripaque lá, e aí? Oh meu Deus, e agora? Eu não vou fazer. O nariz era tão bom. É, cara, e aí? Você me ama, cara? Faça a lição de casa. Faça a lição de casa. Querido, nós não falamos aqui porque não temos outra coisa para dizer. A gente rala, cara. Você não percebeu? Eu lá em Belém, cara, de madrugada, Senhor, qual é? Para onde vai o ônibus? Se na internet, andando caçando internet, cara, por uma chácara inteira para mandar o decreto, cara, lá eu. Certo domingo, certo sábado pela noite não tinha internet, cara. Eu falei, meu Deus, e agora? O domingo eles vão para o sítio, cara. E não vai chegar, depois vai estar lá, ver se... Aí Deus falou, acalma o seu coração, manda eles repetir o de ontem. Você está entendendo? Então não é coisa, não, esses caras não tem outra coisa para fazer, entendeu? As pessoas que dizem para mim, não, Dario, que com você é diferente, você passa o dia inteiro pensando em Deus, a gente tem que ir para trabalhar. Cara, eu também trabalho, se alguém pensa que eu não trabalho, eu também trabalho, cara. 2 dias essa semana, cara. Eu tenho que preparar a aula. Vida de professor é lascada, meu. Se você não sabe. Vida de professor é lascada, tem que preparar a aula, tem que pegar imagens, tem que buscar as coisas que você prepara. Se eu dou aula para a terceira idade, de repente os velhinhos são pior que crianças, não, isso eu não quero não. Isso é muito difícil, professor, isso não dá. Cara, e eu falo, meu Deus, então você precisa levar 3 aulas preparadas, não uma. Sabia disso? Então, vamos fazer a lição de casa. Vamos nos aprimorar. Ah, não tem um hábito, não importa, querido. Faça-se um propósito ler um livro por mês, não precisa ler um dia. Proponha-se escutar uma pregação 1 por semana, de homens que são referência, de homens que não falam asneira, de homens que não andam só chiricando. Sim ou não? Sim. Ah, cara, é que não tenho tempo, querido. Se não temos tempo agora, que estamos, para assim dizer, na flor da idade, quando fiquemos uma velha, não vamos ter mesmo, talvez vamos ter tempo, mas não vamos ter hábitos criados dentro de nós. Então, querido, precisamos abandonar nossa mentalidade de escravo. Jesus nos chama a liberdade, não há libertinagem, não perdamos o tempo, não perdamos o tempo. A gente não sabe os dias de amanhã, querido. A gente não sabe os dias de amanhã. Vamos fazer decisões sábias na nossa vida, vamos conduzir a nossa família, querido. É melhor perder para o mundo, mas ganhar com Deus, cara. É melhor se reprimir, se privar de certas coisas no tempo presente, cara, por algo maior lá na frente, cara. É melhor, cara. Vocês são craques nisso, mas você precisa mudar o foco. Craque, por exemplo, no sentido, na vida material, vocês são bons, cara. Vocês são bons, você faz sacrifício para você viajar, para você terem isso. Apliquem esse princípio na vida espiritual de vocês. Apliquem, cara, apliquem. Está entendendo? Eu vou terminar com isso, cara. Eu quero dar um exemplo. A vida do Vinícius, cara. Você sabe que o Vinícius renunciou ao seu trabalho porque não ia mudar de horário e ele não ia poder estar aqui em meio nosso. E ele entendeu que neste tempo ele precisa estar em um meio nosso porque Deus precisa desenvolver, ou ele precisa desenvolver coisas que Deus tem lançado para ele. Você sabe disso? Acho que você não sabe, eu estou dizendo agora. E não é para botar o Vinícius lá em cima, mas nós precisamos entender, por que está abrindo mão? Porque ele vislumbra algo maior, cara, que um salário por mês, cara. Você está entendendo? Ele está colocando tudo em risco. Não é verdade? Porque ele é o sacerdote da sua casa. Será que nós não precisamos aprender alguma coisa? Isso, querido, é epissunagogue, cara. É compartilhar vida. Você está entendendo? O cara está abrindo mão de algo seguro, estável, por algo, cara. Que a gente diz, nossa, mas por quê? Por algo que ele viu no mundo do Espírito, cara.
É como Abraão, ele viu algo no mundo do Espírito, cara. Ele disse, não, eu saio do Ur, aqui está meu pai, aqui está minha mãe, aqui está meus amigos, aqui está minha segurança, mas eu vou me embora, cara. Deus está levantando sinais proféticos em nosso meio, cara. Está entendendo? E aí? Vamos fazer o quê? Vamos continuar? Um escravo? Ah, não, isso está bom para mim. É um pouquinho que eu entendo. É claro que você começa de pouquinho. Eu não estou dizendo que você faça o mesmo do início, mas você tem que tomar suas decisões. O que você viu? E que preço você está disposto a pagar por aquilo que você viu? Porque senão é só o sonho, cara. Todos têm sonhos. Mas compete a nós tornar nossos sonhos em Deus realidade na nossa vida. Para isso, hay que pagar um preço, cara. Para isso, hay que renunciar. Para isso, hay que comer a poeira às vezes. Hay que engolir sapo, cara. Hay que ser pisado às vezes. Humilhado às vezes. Não importa. Mas o propósito é maior que a humilhação. É maior que a privação. É maior que o questionamento, cara. Está entendendo? Então, vamos sair dessa dimensão. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos que eu falo, aos pouquinhos vamos manifestar o que nós já somos. Porque somos homens e mulheres livres. Amém? Ah, mas ainda tenho características de escravo. Mas vamos nos despojar de uma vez ou de maneira processal. Vamos nos despir da nossa mentalidade de escravo. E vamos avançar para a liberdade que nos é proposta. Amém? Na terra, queridos, produzia leite e mel. Para tirar a leite da vaca, tem que levantar cedo, cara. E eu não sei você, mas meu avô, certo, era cultivador de mel, por assim dizer. Cultivava abelhas. Cara, e não é muito fácil tirar a mel das abelhas, não. Então quando a gente pensa assim, ah, a terra prometida, leite que flui, terra que flui leite e mel, não é... não é... não, é trabalho, cara, mas é trabalho para homens livres. Querido, é diferente se levantar às 5 horas da manhã para ordenhar, chama? Ordenhar a vaca de meu patrão. É diferente a se levantar para ordenhar a vaca que é nossa. Sim ou não? É diferente, cara. É diferente. Quando você é escravo, você fala, de novo, 5 horas da manhã, eu vou enriquecer aquele homem, e está lá na teta da vaca, murmurando. Mas quando a vaca é nossa, cara, você amanhece cantando, diz, glória a Deus, porque tenho uma vaquinha, vou tirar leite para minha família, cara. E vou tirar leite para o sustento. É diferente. Isso é o que você precisa entender. Uma coisa é tirar leite da vaca, de teu Senhor, ele que te escravizou. Outra coisa é tirar leite da vaca que Deus te deu como recurso, como provisão, como trabalho. Você entendendo? É diferente, cara. Isso precisa mudar. Amém? Glória a Deus. Se você não fez os comandos hoje, chegue lá em casa, fique no milho meia hora. O Caio está olhando aqui. Reúna sua família. Estende a mão, porque a palmatória. Não, amém, não. Amém? Chegue lá em casa, reúna sua família. Se você não fez nos outros dias, diga, cara, hoje não me posso perder. Beleza. Deus conhece teu coração, cara. Mas não perda as oportunidades. Não perda as portas que Deus abriu para você. Amém? Senhor, nesta noite te damos graças, Pai. Senhor, nós queremos transitar de uma dimensão de escravidão a uma dimensão, Senhor, de liberdade, Senhor. Nos ensine, nos eduque, porque não sabemos ser homens livres, Senhor. Senhor, muitas vezes usamos a liberdade para dar ocasião à nossa carne. Nos perdemos, Senhor. O Senhor não nos dá corda para que nos enforquemos. O Senhor nos dá corda para que desfrutemos daquilo que o Senhor nos dá. Nos ajude, Senhor. Ajuda-nos, sacerdotes. Eu sei, Senhor, que nestes dias o Senhor nos está dando duro, Senhor. Senhor, mas esse dar duro é para extrair de nós o melhor que está dentro de nós, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, Senhor, nas armadilhas da nossa alma. Nos faça enxergar o jogo da nossa alma antes que ela se manifeste. Senhor, o apóstolo Paulo declara que nós não podemos ignorar os ardios do inimigo das nossas almas. Nós precisamos ser como Davi, que chegando à linha de batalha se precipitou, se adiantou ao gigante. Nós precisamos chegar primeiro, Senhor. Como o ditado popular que nós temos no Brasil, quando a nossa alma venha com o milho, nós estamos com o fubá pronto, Senhor. O Senhor já nos revelou, o Senhor já nos mostrou como o jogo da nossa alma, como o jogo do príncipe deste mundo, Senhor. Nos ajude, Senhor.
Senhor, eu acredito que debaixo do sangue, Pai, e comendo do Cordeiro, nós estamos sendo fortalecidos internamente, Senhor, para viver em plenitude aquilo que o Senhor nos está pedindo, Senhor. Mesmo ignorando algumas coisas, mas na medida que nós vamos avançando e caminhando, vamos de encontro à Tua verdade, de maneira clara e de maneira plena. Nos ajude, Senhor. Nos ajude como família, nos ajude individualmente, nos ajude como famílias, nos ajude, Senhor, a transmitir estas verdades aos nossos filhos, Senhor. Aos nossos filhos, Senhor. Senhor, faça real Deuteronômio nas nossas vidas, pela manhã, pela tarde, pela noite, é no café da manhã, é no almoço, na janta, que nós possamos compartilhar vida com esses pequenos, com esses adolescentes, pré-adolescentes, jovens, talvez, que o Senhor nos deu como filhos, Senhor. Sejam eles biológicos ou sejam eles espirituais, Senhor. Neste dia dizemos não, toda a mentalidade escrava das nossas vidas. Mandamos embora a garra das nossas vidas, Senhor. Tudo aquilo que nós temos adquirido, Senhor, pela via da alma, Senhor. Nós começamos a desfazer, Senhor. Senhor, como eu coloquei nos decretos, nós somos livres e estamos sendo livres, Senhor. Porque é um processo, nós cremos que somos, mas também estamos em um processo de desintoxicação de uma mentalidade escrava. Nós dizemos não ao Ismael da nossa vida, Pai. Senhor, por mais que nós tenhamos emoções, lembranças, Abraão precisou mandar embora Ismael, Senhor. Precisou mandar embora, Senhor. Nós queremos mandar embora os Ismaéis da nossa vida, o fruto da nossa alma, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda como casa, ninho da sábia, Senhor. Ajuda aqueles que ainda não entenderam e estão ficando para trás. Senhor, traga a eles um despertar, para que eles possam, Senhor, retomar a caminhada, Senhor. Porque aquele que fica para trás vira a marmita da Amalequita, Senhor. No trajeto do deserto, a Amalequita fazia pedaço aquele que ficava para trás, Senhor. Nós não queremos ficar para trás, Senhor. Nós nos resistimos à ideia de que alguém possa ficar para trás. Ao contrário, Senhor, estamos dispostos, Senhor, a carregar por um tempo. Estamos dispostos a ajudar aquele que não consegue caminhar, Senhor, mas é por um tempo, porque também não podemos virar muletas, Senhor, amuletos para outros. Precisamos virar amigos, Senhor, e os amigos carregam por um tempo, mas ensinam o outro a caminhar, Senhor, a se valer de Deus e se valer por si mesmo, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor neste dia, no nome de Jesus. Amém, queridos?